refletir junto nessa tarde aqui para a gente no Brasil e noite aí para vocês. Pois é. Então, olha, nós passamos para você a palavra para você nos agraciar com essas passagens de Paulo Estevam que são tão lindas e belas. Sim, Todo e seu. assim, Ângela, existem algumas passagens na vida de Paulo e Estevão, não é, pessoal, que são mais conhecidas. E a Ângela propôs a gente falar de Paulo no caminho de Damasco, né? Naquele momento da conversão de Paulo. E eu fiquei muito pensativo porque são passagens de fato conhecidas pela maioria. E quando a gente fala de acordo com o senso comum, sem ter paciência, sem olhar com calma, com a atenção devida que a gente tem que ter à obra, a gente acaba não pegando os detalhes. Então, hoje eu vou pedir licença para fazer algo que eu não costumo fazer, que é leitura. Durante um estudo, durante uma palestra, eu tenho um perfil mais de ir falando e seguindo a intuição, de tentando lembrar as falas dos personagens, e disso a gente ir passando para tentar prender mais a atenção. Mas hoje eu vou pedir uma atenção, uma paciência maior, porque é extremamente a leitura. Em uma passagem que todo mundo, quando fala assim, olha, conversão de Paulo no caminho de Damasco, todo mundo já pensa assim, eu sei o que aconteceu. Ele ficou de joelhos, Senhor, o que queres que faça? Então a gente vai tentar ficar atento aos detalhes, e só com a leitura mesmo, direto do livro Paulo e Estevão, com algumas reflexões também de Atos dos Apóstolos, a gente vai conseguir aprofundar nessa passagem, que é uma das passagens mais emblemáticas da história do cristianismo. É uma das passagens mais importantes da história do cristianismo, tendo em vista a influência de Paulo na fundação, na manutenção e na orientação de diversas igrejas no cristianismo primitivo. A influência de Paulo nos estudos evangélicos até os dias atuais, porque através dele a gente tem as chamadas epístolas, que compõem grande parte do Novo Testamento, que são livros vivos que expressam o pensamento de Jesus. No próprio livro Paulo e Estevão, nós vamos perceber que as cartas de Paulo tinham autoria espiritual do próprio Cristo e eram intermediadas no mundo espiritual por um médium na vida maior chamado Estevão, que passava então a mensagem de Jesus a Paulo. Então, a gente vê que o legado desse homem, até hoje e para sempre, seremos beneficiados. Mas talvez o que mais marca foi a vida. Um homem comum que soube levantar, literalmente, daquele deserto que ele passava, das lutas humanas. Assim, muitas vezes temos as nossas angústias, os nossos conflitos, mas ele teve uma marca de fidelidade e de perseverança naquele propósito de seguir Jesus. E esse dia da conversão de Paulo marca os nossos corações também de cristãos, o que é um convite diário para que a gente possa também converter em Jesus. Atento a cada uma das posturas de Paulo nesse momento, nos identificaremos também com o apóstolo dos gentios, porque nós somos aquele também que nega, nós somos aquele que esquece que Jesus precisa ser o essencial em nossas vidas. E ele nos mostrou que é muito importante travar o bom combate, seguindo os passos do mestre. Portanto, meus irmãos, nós vamos iniciar a leitura do momento em que Paulo se aproxima de Damasco. Naquele momento que ele começa a avistar os primeiros pomares de Damasco, e ali, então, Emmanuel vai fazer o seguinte comentário para a gente. Vejam só. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Então, a gente já tem que parar nesse primeiro momento. Paulo vinha angustiado. Emmanuel narra que ele estava com angustiosas cogitações. Paulo não conseguia compreender o porquê que a vida dele havia mudado tanto nos últimos meses. Desde o momento que ele foi na casa do caminho e conheceu Estevão. Desde o momento em que ele teve o primeiro contato com o Evangelho. Ninguém, meus irmãos, e isso é muito importante a gente explicar a partir de agora, ninguém tem um planejamento reencarnatório para dar errado. Ninguém vem para ser criminoso. Ninguém vem para ser bandido. As nossas escolhas fazem com que a gente vá para alguns caminhos
mais dolorosos. Por isso que o Cristo fala da porta larga. Grande é a porta da perdição. E aí a gente começa a perceber que nem sempre a gente quer a porta estreita. Nem sempre a gente quer agir de acordo com a nossa consciência. A gente quer burlar a nossa própria consciência e viver de uma forma mais fácil. Paulo não foi diferente. Ele veio para ter o seu chamado. Ele veio para desenvolver uma tarefa, um trabalho. Mas ele sucumbiu. Ele não deu conta. As escolhas deles fizeram o caminho ser mais doloroso. Porque Paulo não veio para ser um criminoso, Paulo não veio para ser um perseguidor de cristãos, um homicida. E olha que Paulo, embora muitas vezes a gente acredite, ele não foi responsável apenas pela morte de Estevão. A partir do momento em que Paulo inaugura as perseguições, centenas de cristãos foram mortos a mando dele. E aqueles, por exemplo, que não eram assassinados, como Estevão foi, eram presos. As esposas eram abusadas sexualmente dos soldados romanos. As crianças, muitas vezes, abandonadas em via pública. Tudo segundo aquela primeira ordenança de perseguição iniciada por Paulo. Então, nenhum ser humano reencarna com a história de ser um criminoso e depois ser chamado por Jesus, para mostrar que qualquer um pode segui-lo. Qualquer um pode seguir Jesus. Mas não é necessário cometermos o crime para isso. Não era necessário Paulo errar. Paulo ser um criminoso para depois trazer algum ensino. Paulo veio para acertar. E a espiritualidade havia planejado que o primeiro chamado dele para seguir Jesus e o grande chamado seria realizado por alguém tão inteligente quanto ele, conhecedor profundo do Velho Testamento. Moisés, os profetas, mas que agora tinha um coração iluminado por Jesus. Perguntaram uma vez a Chico Xavier, meus irmãos, quais eram os espíritos ao lado de Jesus mais evoluídos que reencarnaram. Chico nos respondeu que haviam 4 espíritos acima da média no processo de evolução. O maior deles, João Batista, que o próprio Cristo fala no Evangelho, dos nascidos de mulher, João é o maior. Mas no reino dos céus é o menor. Ou seja, ainda não é um espírito puro. E aí Chico confirma. João Batista. Isabel, mãe de João Batista, o segundo espírito. E às vezes a gente até esquece, né, de Isabel, não comenta muito, não estuda muito sobre a mãe de João. O terceiro citado por Chico, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a nossa mãe santíssima. E o quarto espírito que Chico Xavier vem citar, Estevão. No prefácio da obra Paulo Estevão, Emmanuel, inclusive, nos fala que sem Estevão não teríamos Paulo. Não teríamos Paulo. E aí a gente começa a compreender o porquê que o primeiro chamado, o primeiro convite que Paulo recebeu para seguir Jesus, e segundo o planejamento da encarnação dele, ele deveria aceitar naquele momento. A reencarnação tem um planejamento assertivo, as nossas escolhas que muitas vezes nos fazem trilhar por outros caminhos. Portanto, naquele momento ele deveria aceitar e não aceitou. E o fato é tão interessante que Estevão chega na Casa do Caminho para fazer uma famosa pregação, e quando ele abre o Evangelho, teoricamente ao acaso, vai cair no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nos itens 4, 5 e 6. Vejam que Mateus fala nesse pedacinho do Evangelho. Mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ensinai a elas o caminho do reino dos céus. E ali, Estevão ensinava para Paulo, através do seu verbo eloquente, os caminhos para alcançar o reino dos céus. Fazendo todo um paralelo para Paulo de tudo aquilo que os profetas haviam profetizado em relação a Jesus, sendo-se cumpridos na figura do Mestre. Portanto, ele teve o cuidado de fazer uma relação entre as profecias sendo realizadas na vida de Jesus. E aí a história nos narra a perseguição que travou-se desde então de Paulo para com Estevão e para com o movimento cristão da primeira hora.
Não é o nosso tema entrar nesses detalhes, mas primeiro precisamos entender que Paulo não reencarnou para ter o seu primeiro chamado às portas de Damasco. O primeiro chamado de Paulo, sem dúvida alguma, foi na casa do caminho, a partir de uma grande inteligência, de um grande espírito, chamado Estevão. O segundo convite, porque a espiritualidade vai replanejando, também não foi com Jesus. O segundo convite partiu do pai espiritual de Paulo, do qual ele ouvia e respeitava, chamado Gamaliel. E uma frase de Gamaliel mexeu muito comigo, porque Gamaliel já havia conhecido o evangelho em uma visita que ele fez à casa do caminho. E ele ficou impressionado com a forma que os cristãos tratavam os sofredores, em especial os leprosos. Muito comovido, recebeu das mãos de Pedro o evangelho de Mateus ou Levi e disse a Simão Pedro: estudarei o teu Cristo. Isso também é algo que a gente precisa refletir. Estudarei o teu Cristo. O homem não era cristão. Não acreditava naquele momento que Jesus era o Filho de Deus. E mesmo assim ele prometeu com sinceridade: estudarei o teu Cristo. Nós somos cristãos? Temos o Espiritismo que esclarece tanto a mensagem do Evangelho e poucas vezes estudamos Jesus. E vejam, Rafael, mas temos que estudar o Livro dos Médiuns. Não existe um fenômeno descrito por Allan Kardec no Livro dos Médiuns que não tenha relatos deste fenômeno no Novo Testamento, na vida de Jesus. Mas tem que estudar o Livro dos Espíritos. Existem mais de 100 citações dentro do Livro dos Espíritos sobre Jesus. E às vezes a gente conhece só aquela. Qual o maior exemplo que Deus nos deu para seguir? Jesus. E é uma pergunta extremamente importante, que mostra a essência do Espiritismo, mas não é a única que fala de Jesus. Inclusive, se a gente estudar a fundo o Livro dos Espíritos, principalmente tentando entender a essência evangélica dentro do Livro dos Espíritos, perceberemos que toda vez que a pergunta fica muito complexa ou é muito polêmica, de Kardec para a espiritualidade, eles citam Jesus na resposta. Olha que lindo. O bicho pegou, ficou apertado, a pergunta é complexa, eles respondem com uma citação de Jesus. A Gênesis, muitas vezes a gente acha que vai falar só da criação do planeta. Quem criou o planeta senão Jesus? Lá no livro A Caminho da Luz, no Evangelho de João também, no capítulo 1, fala em Gênesis de todos os fenômenos dos quais Jesus conseguiu demonstrar com sua mediunidade pura. O próprio livro A Gênesis fala que Jesus dominava todas as ciências físicas e biológicas. E assim, a gente percebe que, na verdade, o Espiritismo vem trazer Jesus de novo no coração do povo. Vem resolver essa tipo de mensagem. Com uma maneira muito atual, muito simplória. E aí a gente vê a frase de Gamaliel: estudarei teu Cristo. Então a gente tem que aproveitar o Espiritismo para estudar o nosso Cristo, para deixar de ter essa imagem, essa visão de Jesus como esse ser distante, muito mitológico, cheio de símbolos, de rituais, para entendermos a essência do Cristo e a relação dessa essência em nossas vidas. Uma outra frase de Gamaliel, que é o convite que ele faz a Paulo, para que Paulo também conhecesse esse Cristo, para que Paulo estudasse, e esse foi o segundo chamado de Paulo. Naquele momento, Gamaliel fala com Paulo: em qualquer idade, nós podemos e devemos operar a nossa iluminação íntima. É o que eu vou fazer. Olha que lindo isso. Gamaliel já estava com a idade avançada, né? A vida inteira um religioso, com seus dogmas, com sua forma de enxergar. Ele teve a humildade de convidar Paulo e falar: em qualquer idade, meu filho, nós podemos e devemos operar a nossa iluminação íntima. É o que eu vou fazer. Então, Gamaliel já reconhecia no Evangelho o livro da vida. Paulo, mais uma vez, não aceitou. Teve ali nos discursos de Estevão, à portas do templo, novas oportunidades de conhecer Jesus, mas também preferiu perseguir. Depois que Estevão morreu, reencontrou sua noiva amada, Abigail, no leito da morte. Um dia antes dela desencarnar, ela vem relatar um sonho que ela havia tido na noite anterior a Saulo, que chorava desesperado, sem querer perder sua noiva amada, e ouviu dela o seguinte: Saulo, na última noite, Estevão veio me ver.
E ele trouxe um recado de Jesus para você. Jesus, Saulo, mandou te avisar que ele confia muito em ti e que ele espera pacientemente a sua conversão. Olha que lindo isso. E eu precisarei estar do lado de lá, ao lado de Estevão e do Cristo, para não te atrapalhar na missão que você abraçará junto ao Evangelho. Vejam que lindo. A noiva amada. Então, primeiro a espiritualidade tenta através de Estevão, um dos espíritos mais evoluídos na Terra, extremamente inteligente, com um lado moral muito desenvolvido, conhecedor de Moisés, profetas e também do Evangelho, ele não aceita. O pai espiritual, um homem respeitado, sábio, também não ouve. E ele, a noiva amada, quem ele mais amava, na beira da morte, fala com ele o seguinte: Saulo, os filhos do Calvário também precisam ser nossos filhos. E aí a gente começa a entender que o chamado de Saulo não aconteceu naquele local, nas portas de Damasco, pela primeira vez. Aquele sim foi a última instância, o último chamado talvez de Cristo naquela existência a Saulo. E imaginem só, naquele caminho até Damasco, próximo ao meio-dia, onde o sol estava a pino, iluminando toda a região, ele vem com essas cogitações angustiosas, porque desde o momento em que ouvira Estevão pregar o Evangelho, Jesus não saía da cabeça dele. Jesus não saía da mente, e ele encontrava Jesus onde quer que fosse. Onde quer que fosse. Em dado instante, vou repetir a frase, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Vejam os detalhes da obra. Envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Nós acreditamos que quem apareceu para Saulo no caminho de Damasco? Jesus, não foi? Com esse relato aqui, com o próximo parágrafo que eu vou ler, a gente vai perceber que Jesus não chegou sozinho. Aqui já eram outros espíritos que vieram como um exército celestial ao lado do Cristo fazer esse chamado para Saulo. Vejam que maravilha. Está no plural. Sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Por luzes diferentes da tonalidade do Sol. Então, esse é um ponto que a gente tem que gravar, né? No plural. Lá na frente a gente vai entender que não era Jesus. Ah, mas essas luzes podem ser de Jesus. A gente vai ver que não era, tá? A de Jesus foi outra luz. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob a pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem, após um esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Paulo, então, começa a perder os sentidos físicos naquele momento. Ele não consegue puxar o ar, ele não consegue gritar. Intimamente, ele dá o grito para os amigos. Jacó, Demétrio, me socorre, pelo amor de Deus. Mas ele sentia aquelas luzes se aproximando dele. Diferente das luzes da tonalidade solar. E vejam só, meus irmãos, como Emmanuel prossegue. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal. Ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parecia dilatar-se ao infinito. Então ele cai, ele tem um desmaio fisiologicamente falando, mas a sua visão espiritual parecia dilatar-se ao infinito. Ele para de enxergar as questões da matéria e passa a enxergar com os olhos do espírito, com os olhos do espírito imortal. Lembra que Emmanuel, no parágrafo anterior, cita luzes que visitaram Paulo? Agora vejam que bonito, como ele vai começar essa frase. Outra luz lhe banha os olhos
deslumbrados. Ou seja, primeiro Emmanuel cita luzes, e agora ele fala de outra luz, lhe banha os olhos deslumbrados. Uma luz, obviamente, muito mais bonita que as demais. Tonalidades diferentes do sol, muitas luzes, ele enxerga agora uma outra luz, chega na frente dele. Percebem que é mais do que a visita de Jesus, mas a visita de Jesus com outros espíritos da vida maior, naquele momento em que Paulo tivera o grande chamado. Não o primeiro, mas o grande chamado da vida dele. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Então, dentro do que Paulo conhecia, do que ele entendia da vida, a impressão que ele tinha é que aquele homem com majestal beleza descia do céu, das esferas mais altas da vida ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Primeiro, a gente percebe que Jesus chegava num fenômeno de efeito físico. A túnica estava extremamente brilhante, luminosa. Os cabelos com a característica nazarena, que era a característica do Cristo, segundo várias descrições. Os olhos magnéticos. Imagine o que era o olhar de Jesus, não é? Que desde recém-nascido já impressionava. Como, por exemplo, no momento em que ele foi apresentado no templo, e que Simeão falou: os meus olhos já viram a salvação. Que o servo do Senhor possa descansar em paz. O que deveria ser esse olhar de Jesus? Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor. Então, do olhar de Jesus, o magnetismo do olhar, saía simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Com todas essas características do amor, com toda a luz que saía de Jesus, o seu semblante representava uma divina tristeza. Uma divina tristeza. O doutor de Tasso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, será por que Jesus chama ele pelo nome duas vezes? As primeiras palavras de Jesus é chamar pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E a gente sempre lembra da família, né? A minha mãe, por exemplo, até hoje, quando ela me liga e fala assim: Rafael, tudo bem? Boa tarde. Eu já vejo que tem alguma coisa errada, não é? Porque normalmente é Rafa, é Rafinha, meu filhinho. Então, chamar pelo nome sempre dá uma sacudida na gente. Agora, imagina Jesus chamar alguém pelo nome e mais, chamar duas vezes. Saulo, e aqui Emmanuel coloca com exclamação: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, talvez, o mais forte não foi a pergunta por que me persegues. O mais forte foi o magnetismo de Jesus, a figura dele na frente de Paulo, e ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu queria dar uma pausinha aqui, Ângela, e perguntar se alguém quer fazer algum comentário, quer complementar alguma pergunta, para a gente não seguir com muita informação. Podem ficar à vontade. Eu, Zezé.
Eu vou ter que estudar o livro. Você estava exatamente nessa página, Rafael, que você acabou de ler, dele entrando em Damasco. Porque eu sempre falo, eu estou mais para Saulo, muito para Saulo do que para Paulo. Então, eu estou estudando exatamente esse tempo, porque eu vejo é difícil para mim entender a grandeza de Paulo quando eu comecei a ver o Saulo. Então, eu estava exatamente nessa parte, olhando, ontem à noite, fiquei até meia-noite lendo. Quando você agora está explicando, porque eu sempre falo, eu ficava com raiva. Quando eu comecei a ler o livro, eu tinha raiva do Saulo. Eu ficava torcendo para ele sofrer muito, porque eu ficava com raiva dele. Então, você explicando essas palavras, que às vezes muita coisa que você acabou de falar, me passou, não me passou tão despercebida, mas eu não consegui entender da maneira que você está explicando, entende? Então, está sendo muito ótimo. Eu vou, essa é a minha terceira, minha quarta vez que eu estou lendo esse livro. Só agora eu estou conseguindo entender um pouco mais dele. Tá bom, obrigada, Rafael, só isso. Muito bom, minha querida. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta até esse momento, podem ficar à vontade. Ângela, eu me autoconvido. Se a gente não conseguir falar tudo hoje, semana que vem a gente está junto de novo, viu? Ou na outra, sem pressa para a gente acabar esse chamado de Saulo aqui em Damasco, tá? Então, quem quiser participar, vamos aproveitar e vamos bater papo sobre o tema, né? Podem ficar à vontade. Só quem quiser fazer no microfone. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, meu irmão, tudo em paz? Tudo bem. Pode continuar, a gente está viajando com você aqui. Então, vamos embora. Eu queria contar agora uma historinha, só para a gente entender essa questão do nome, tá? E é bom a gente realmente parar e tentar entender a fundo, porque a passagem, ela realmente toma outra dimensão. Não é só Jesus ter falado, Saulo, Saulo, quem me persegues? A gente esquece da importância de alguém chamar alguém pelo nome, né? Ainda mais o Cristo. Eu me lembro de uma história linda, faz parte do cristianismo primitivo, quando Jesus estava ainda na sua vida pública, né? E ele voltava ali daquelas pequenas aldeias da Galileia, depois de um dia de pregações. E nesse dia ele estava tendo a companhia dos 12 seguidores. Nem sempre os 12 estavam juntos, naquele dia sim. E Jesus então percebeu que na volta daquela viagem, eles começaram a discutir entre eles. Então os mais velhos falavam assim, olha, nós somos os maiores no reino dos céus. Porque a gente é mais velho, a gente tem mais experiência de vida, portanto, no reino dos céus, seremos os maiores. Os mais jovens não concordavam e falavam assim, não, nós somos os maiores, porque a gente tem uma vida inteira pela frente. A gente tem saúde para servir Jesus de forma ostensiva. Então, seremos os maiores no reino dos céus. Outros discípulos, como Levi, Judas, que tinham dinheiro, que tinham grana, falavam o seguinte, olha, nós somos os maiores e seremos os maiores no mundo do céu, no reino dos céus, porque a gente tem dinheiro e para fazer a caridade, a gente precisa de grana. Para matar a fome, nós precisamos de grana. E aí aqueles que eram mais pobres diziam assim, não, nós seremos os maiores, porque a gente é pobre, então a gente é humilde, como se humildade e pobreza fosse a mesma coisa, né? Um fosse semelhante ao outro. E ali ficou aquela discussão muito calorosa, inclusive. Eles ficaram com raiva um do outro, bateram boca, e Jesus manteve-se em silêncio. Jesus ficou calado. Naquele mesmo dia à noite, na casa de Pedro, eles foram fazer a reunião, eles foram fazer uma pregação. E aí aconteceu um fato bem interessante, que foi João Evangelista levar uma criança que ele praticamente adotou como seu filho adotivo mesmo. Ele foi pai espiritual dessa criança, que naquela época tinha 4 aninhos de idade, Inácio de Antioquia, um dos maiores vultos também da história do cristianismo primitivo. Inácio de Antioquia. Para terem ideia, Inácio, por exemplo, foi o cara que recebeu do alto a intuição de conversar com uma amiga dele chamada Blandina, porque na hora que faziam as pregações nas igrejas primitivas, as crianças ficavam do lado de fora. E aí ele, tendo a intuição, a mediunidade, muitas vezes Abigail era grande orientadora dele no mundo maior, acabou tendo a intuição de conversar com a Blandina para que ela cuidasse das crianças e evangelizasse as crianças com a linguagem atual, né? Então, Blandina foi a primeira evangelizadora de criança no movimento do cristianismo. Hoje, nós espíritas conhecemos ela como Meimei.
É uma das reencarnações de Meimei, que através de Chico continua, né, fazendo trabalho com as crianças. Então, Inácio de Antioquia, ele teve um papel fundamental na história do cristianismo. Existe, inclusive, uma outra história dele muito bonita. Já no final da vida, ele velhinho, chegando em Roma, preso, e ali o carrasco, o soldado romano, pegava uma lança e ficava machucando ele, né, enfiando a lança, cravando a lança nas costas dele quando ele chegava em Roma. E ele muito machucado, sem alimentação, sem beber água há muito tempo, sabendo que morreria no dia seguinte numa festividade que teria no circo romano, no Coliseu. E ali ele começa a dar umas gargalhadas, ele começa a rir. E o soldado fica sem entender, porque ele estava quase morrendo de fome, de sede, ia desencarnar no outro dia, comido por uma fera no circo. E por que ele estava ali daquele jeito? Sorrindo, dando gargalhada. E aí o soldado pergunta a ele: meu filho, você está aqui nesse sofrimento todo, totalmente machucado, desfigurado, vai morrer amanhã por martírio, e está sorrindo? E aí ele responde ao soldado a seguinte frase: se o homem foi capaz de construir uma cidade tão bela como Roma, eu estou imaginando o que me espera no mundo espiritual. Então esse era Inácio de Antioquia, né? Que naquele dia em que os discípulos discutiam, em que Jesus foi pregar na casa de Pedro, estava presente com 4 anos de idade. Foi levado por João Evangelista. E o fato interessante é que quando todos os espectadores entraram em silêncio, Jesus se levantou e foi andando ao encontro de cada um dos seus 12 seguidores. Ele não disse nada, a não se aproximar o seu rosto, com o seu olhar. Imaginem o olhar de Jesus. Imagine Jesus aproximar sua face da nossa face. Olhou profundamente nos olhos dos discípulos e apenas, de uma forma enérgica, os chamou pelo nome. Simão Pedro, João, Tiago, Felipe, Bartolomeu. E ele foi falando o nome de cada um dos discípulos. Depois de ter chamado pelo nome, naquele gesto de energia, mas com o amor de sempre, Jesus se assentou, cruzou o seu olhar com um pequeno Inácio que estava ali, o chamou. Inácio correu, sentou no colo de Jesus, e Jesus então disse aos seus discípulos: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que se assemelhe a esta criança. Então essa história é maravilhosa, e o que eu acho mais lindo dessa história é a energia de Jesus, chamando eles à realidade pelo nome. E a mãe e o pai fazem isso de forma instintiva. No trabalho que a gente faz com os presos na APAC, quando eles chegam do presídio normal, talvez uma das primeiras atitudes que a gente tem é chamá-los pelo nome. Porque há muitos anos eles não são chamados pelo nome. São chamados pelo número, por um apelido no mundo do crime, e ali a gente já busca resgatar aquela pessoa à sua essência. Não sei se agora dá para compreender por que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual dessas palavras teria um efeito mais profundo na alma dele? O porquê me persegues? Ou Saulo, Saulo? Porque talvez quando ele disse por que me persegues, foi no sentido de demonstrar a Saulo que ele era Jesus. Que ele era Jesus. Mas ele precisava chamar Saulo para a sua realidade. Para ele ter senso de realidade dentro da postura que ele estava tendo durante aquele tempo. Podemos seguir? Tá tudo ok? Deixa eu colocar o fone aqui para ouvi-los. Alguma dúvida? Algum comentário? Porque isso tem que ser assim, né, gente? Devagarinho. Vamos lá. Se eu puder seguir, o chefe pode falar aí. Senão a gente vai esperar e vamos comentar. Viu, Rafael? Posso falar uma coisa? O Raul aqui, tá? Claro, claro. Quando você está falando das pessoas que o Paulo prejudicou, né? Até mesmo a morte da Abigail é relacionada com ele, né? Ele teve uma parte de culpa, porque se ele tivesse aceitado Estevão naquela hora, ela não teria ido embora, tivesse renegado ela naquele momento, ela não teria tido aquela tristeza e aquela depressão que acabou deixando ela frágil e levando à morte. Eu concordo plenamente. E se ele tivesse aceitado Estevão lá, a história seria totalmente diferente, né? Mas teria o mesmo peso? Como seria? Porque se ele tivesse aceitado
Cristo logo de cara, né? Quando Estevão apresentou a ele poderia ter aceitado ali e teria uma outra história, né? O que eu penso é o seguinte, eu acredito que Paulo, ele, aceitando aquele convite de Estevão, era o primeiro planejamento, talvez ele não precisaria ter ficado os 3 anos no deserto, Raul, onde ele também sofreu pela solidão, não é? Ele talvez não precisaria ficar depois dos 3 anos de deserto, mas 3 anos de Tarso, como um tecelão, como um anônimo, e só ter a primeira chance para trabalhar para Jesus depois de 7 anos. Isso foi consequência das decisões dele que atrasou o processo. Se ele aceita com Estevão, ele ficaria aí talvez 2 anos na companhia de Estevão, iria desencarnar sim, iria desencarnar, o escândalo há de vir, mas ai de quem que seja o instrumento do escândalo, né? Estevão ia desencarnar naquela época, Abigail ia desencarnar naquela época, mas eu acredito que Paulo ficaria um período de alguns meses com os irmãos, aprendendo o evangelho com Estevão. Ele aprendeu com Prisca e Áquila no deserto, o que não foi ruim, tá? Não foi ruim, mas ali ele teria o evangelho direto de Estevão, que já está num nível acima, não é verdade? Então, Paulo